O técnico espanhol Thomas Christiansen, atual treinador inclusive da seleção panamenha, é o mais novo alvo do Goiás para comandar o time esmeraldino nesta temporada de 2022. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise sobre esse novo treinador, que está aí inclusive na mira do Goiás, os primeiros contatos iniciais da direção esmeraldina, ele que além da seleção do Panamá, já comandou equipes, por exemplo, do Chipre e também na Inglaterra. Será que pode ser uma boa para o time esmeraldino visando a disputa do Campeonato Brasileiro e como que ele está atualmente nas eliminatórias para a Copa do Mundo, havendo essa chance de classificar? Será que ele poderia inclusive deixar a seleção do Panamá? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo pelo menos 2 conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Esse que já é o terceiro vídeo do nosso dia. Mais cedo já gravei um vídeo inclusive falando sobre a vitória do Goiás contra o Goianésia e também o anúncio oficial aí que já está próximo do meio atacante Luan. Vou deixar o link aqui no final também para vocês acompanharem. No vídeo de hoje irei falar sobre informação confirmada pelo site português Transfer 24 Horas, ele que inclusive informou quando o Goiás estava interessado naquela sua busca por técnicos em território português, informou tanto sobre o João Pedro Souza, quando ele acertou com a equipe árabe e não pôde mais vir para o Goiás, além do Ricardo Shell e do Ricardo Soares, ou seja, o Transfer 24 Horas, mesmo sendo lá de Portugal, estão aí bem ligados nas notícias do maior do Centro-Oeste. E ainda ontem, na quarta-feira, na parte da noite, surgiu essa informação que o Goiás estaria procurando o técnico da seleção panamenha, o Thomas Christiansen. Ele que é espanhol, tem apenas 48 anos de idade e já está lá na equipe do Panamá desde 2020. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise dele, como está o seu momento inclusive nas eliminatórias. Será que pode deixar a seleção assim no meio do caminho para assumir uma nova equipe, além, claro, da sua trajetória até o momento no futebol. Ele que inclusive foi jogador, inclusive atuou no Barcelona. Agora na sua carreira como técnico, tem 48 anos de idade, seu contrato com o Panamá vai até o dia 30 de junho de 2022. A torcida gosta muito dele, diz que inclusive se classificar para a Copa do Mundo, que seria no caso a segunda da história do Panamá, já poderia ser considerado com toda certeza o principal técnico que passou pela seleção panamenha. Vem jogando um futebol muito bom, é uma equipe que toca bastante as bolas, inclusive tem grande avanço dos laterais, fazendo uma posição inclusive de troca com os pontas, além de um meio de campo bem composto. É um técnico assim que realmente vem fazendo a diferença desde quando chegou lá no Panamá. Então, como tem contrato até o dia 30 de junho de 2022, ou seja, precisa renovar caso o Panamá se classifique para a Copa do Mundo. E tem uma grande questão que envolve, por exemplo, essa sua saída nesse momento do Panamá, porque a equipe vem disputando as eliminatórias da América Central e América do Norte, que tem aí, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos e o México, sendo os 3 primeiros colocados do octagonal final, ou seja, os 8 clubes finalistas para conseguir essa vaga na Copa do Mundo. Vou deixar a tabela aqui em cima também para vocês. Dos 8 times, 3 classificam direto e o quarto colocado vai para a repescagem internacional. Ou seja, hoje estariam classificando o Canadá em primeiro, Estados Unidos em segundo e o México em terceiro. E o Panamá, do Thomas Christiansen, aparece na quarta colocação com 17 pontos somados, um a mais do que, por exemplo, a Costa Rica, e tem uma diferença aí de 9 pontos para a Nicarágua, que está na sexta colocação. Ou seja, está fazendo essa briga aí constante com a equipe da Costa Rica, e o Panamá só tem mais 3 jogos nessa reta final de eliminatórias, que vai até o dia 30 de março de 2022. O próximo compromisso, inclusive, do Panamá vai ser no dia 24 agora de fevereiro, encara a equipe de Honduras dentro de casa, chance enorme de ganhar, e depois encara 2 pedreiras consecutivas, os Estados Unidos fora de casa e o Canadá, líder do grupo, dentro da cidade do Panamá. Ou seja, é uma sequência complicada. Existe sim a possibilidade de classificar, já que a Costa Rica aí também vai ter adversários duros, como o Canadá em casa. Posteriormente também a Costa Rica enfrenta a Nicarágua fora e finaliza sua participação também contra os Estados Unidos dentro de casa. Então existe sim uma chance bem real do Panamá classificar para a Copa do Mundo, e com toda certeza o Thomas Christiansen vem fazendo esse trabalho desde julho de 2020,
com toda certeza, se classificasse, iria sim para o Mundial em dezembro agora dessa temporada de 2022. Dessa forma, seria, né, realmente uma situação inusitada, caso ele deixasse o Panamá, seria realmente se não classificasse para o Mundial no final do ano. Entretanto, o seu contrato, né, com as eliminatórias, melhor dizendo, vai até o dia 30 de março e o Goiás já começa o Campeonato Brasileiro no dia 10 ou 11 de abril. Ou seja, a diretoria não gostaria de trazer um técnico tão em cima da hora para comandar o time esmeraldino, eu acho também o certo. Segundo informações ainda do Transfer 24 Horas, lá de Portugal, o Thomas Christiansen interessou sim nesse primeiro contato inicial do Goiás. E as conversas tiveram um pequeno avanço, ainda que iniciais, tá bom? Então, assim, não tem nada realmente de uma proposta na mesa para o técnico espanhol, nem nada disso. Houve apenas consultas, ele gostou sim do que ouviu da direção esmeraldina, que pode abrir, quem sabe, mais conversas após essa disputa das eliminatórias. Mas ficaria muito em cima da hora realmente para trazer um técnico estrangeiro. Eu sou total a favor do Goiás, quem sabe, tentar uma ideia nova, enfim, filosofia. Sou a favor também de um técnico mais jovem, mas precisa dar tempo para eles trabalharem, né? Não adianta chegar aí com uma semana, um mês antes do Brasileirão. O ideal era já chegar agora para a disputa do Campeonato Goiano, o que nesse caso aqui do Thomas Christiansen é uma situação um pouco mais complicada, né? Ele que tem inclusive uma carreira bem interessante como jogador, ele que aposentou ainda no final dessa década de 2000, atuou por grandes clubes, inclusive no futebol europeu, começou sua carreira lá em 1991, ainda na Dinamarca. Ele que é bem interessante, né? Ele nasceu na Dinamarca, mas tem descendência espanhola, ou seja, naturalizou espanhol e hoje comanda a seleção do Panamá e já teve aí passagens por equipes do Emirados Árabes, Chipre e também da Bélgica e Inglaterra. Ou seja, é bem rodado o Thomas Christiansen, apesar da pouca idade. Como jogador, inclusive atuou no Barcelona, lá na temporada de 1992, também passou pelo Sportivo Gijón, o Osasuna, o Racing Santander, Vila Real e encerrou sua carreira ainda no Hannover, lá na temporada de 2005, na Alemanha. Começou como treinador, ainda jovem, né, na temporada de 2011/2012, como auxiliar técnico em equipes da Suíça, também passou como auxiliar no Al Jazeera dos Emirados Árabes. Sua primeira oportunidade como técnico principal aconteceu pelo AEK Larnaca, da primeira divisão do futebol do Chipre, passou por lá por 2 temporadas, até chegar no maior clube, né, lá do Chipre, que é o Apoel. Inclusive foi campeão do campeonato do Chipre, né, na temporada de 2016/2017, somando 53 jogos com 31 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, né? Após esse excelente trabalho, ele deixou a equipe do Chipre para assumir o Leeds United, que naquela ocasião estava na segunda divisão do campeonato inglês. Assumiu o time lá no dia 15 de junho de 2017 e ficou até o início de fevereiro de 2018, somando 35 jogos com 16 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Após esse trabalho, ele passou aí um período mais ou menos de 1 ano e meio sem assumir nenhum outro clube, quando foi trabalhar aí no Union SG, um clube tradicional lá do futebol belga, já foi campeão inclusive belga algumas vezes. O Thomas Christiansen passou aí mais ou menos uma temporada completa, somando 31 jogos com 13 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. Deixou o time ainda lá no final do mês de maio e acertou no final do mês de julho ainda de 2020 com a seleção do Panamá, que com toda certeza é totalmente diferente, né, dos trabalhos que vem fazendo nos clubes, né? Um treinador hoje, por exemplo, do Goiás, conta com 30, 35 jogadores no máximo dentro do seu plantel. Na seleção o cara tem que analisar ali 60, 70, até 80, 100 jogadores, dependendo do nível da seleção. Ou seja, é um trabalho totalmente diferente, não tem aquele dia a dia, né, com os atletas como é no clube. Mas, se a gente analisar também os outros nomes que o Goiás vinha sondando nessa temporada, o Thomas Christiansen é com toda certeza bem mais experiente. O próprio Paulo Rogério Pinheiro já havia falado que não tinha gostado muito dessa ideia de técnico estrangeiro, porque os nomes que haviam chegado até ele eram técnicos aí inexperientes como profissional. Era no caso como, por exemplo, do Nuno Campos, que foi auxiliar do Paulo Fonseca na Roma, no Shakhtar, enfim, com bons trabalhos, mas como técnico principal não tinha ali muita rodagem dentro dos times, né? Ou seja, o Thomas pelo menos tem essa vantagem de já ter sido treinador aí com muito sucesso no futebol, inclusive do Chipre, né, com bastante destaque, foi campeão nacional, também passou pelo Leeds, né, que na segunda divisão também
do campeonato inglês e agora fazendo esse excelente trabalho na seleção do Panamá, até esse momento somando 27 jogos com 13 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, né? Convenhamos que para a seleção panamenha está de ótimo tamanho, inclusive brigando ali, né, com os Estados Unidos, o México, para a classificação na Copa do Mundo. Eu quero saber a sua opinião sobre o Thomas Christiansen, né? O que você acha a respeito do treinador, se você acompanhou inclusive algum jogo dele nessas eliminatórias. Como eu disse, a torcida panamenha gosta muito dele e tem essa expectativa inclusive de classificar para a próxima Copa do Mundo. Não é uma negociação fácil, mas por isso que eu gosto de gravar esse tipo de vídeo aqui para vocês também, para entender como que deve ser a filosofia de um novo treinador esmeraldino. A princípio havia baixado um pouco essa poeira de um técnico estrangeiro, mas segundo informações aí do Transfer 24 Horas lá de Portugal, pelo jeito o Goiás começou a retomar essas conversas com técnicos de outros países. Quero saber sua opinião, qual que é o melhor, qual que é o pior para o Goiás nesse momento e se você é a favor de, quem sabe, né, contratar o técnico da seleção panamenha, que é espanhol, enfim, bem alternativo realmente esse nome, mas eu particularmente gostei bastante. Quero saber aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também e se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!